Ageu, ele foi um profeta pós-exílico, depois que o povo de Israel volta da Babilônia, e ele entrega a primeira direção, a primeira palavra profética ao povo, após a saída do exílio, após o tempo de escravidão na Babilônia. E por mais que eu esperasse, se fosse eu que tivesse passado por um tempo de dificuldade como eles passaram, que uma primeira palavra no pós-exílio fosse uma palavra de direção, uma palavra de promessa, o que nós encontramos é mais uma vez Deus trazendo uma palavra de confronto. Uma palavra de confronto para um povo que saiu do exílio, foram liberados para voltarem para suas casas. Quando Esdras volta do exílio, ele volta com as suas carruagens, suas carroças carregadas de ouro e prata, ofertadas pelo rei sírio. O povo volta, mais que saíssem da escravidão, eles voltam prósperos, trazem muita oferta para o templo do Senhor. Deixa eu dar um parênteses aqui, será que a gente consegue tirar esse ronquinho aqui? Quem que está aqui hoje? Ah, está aqui. Me ajuda lá, Diegão. Eu acho que deve ser algum microfone que está. Mas eu vou lá. Você encontra. E eu não lembro onde é que eu estava agora. E que o ruído me rouba a atenção. Onde eu estava? Palavra de confronto. Por mais que esse povo saísse de lá próspero, eles precisam receber uma palavra de confronto. Por quê? Porque quando eles chegaram na terra, tudo estava destruído, os muros estavam caídos, o templo estava em ruínas. E eles não tinham lugar para cultuar a Deus, eles não tinham lugar para oferecer os seus sacrifícios. Anualmente deveria-se ter pelo menos uma festa, e esta festa era a festa onde eles sacrificavam pelos seus pecados, derramava-se o sangue de um animal inocente. Precisava ter um altar de bronze para que o sacrifício fosse oferecido. Eles precisavam reunir para cultuar a Deus pelo menos uma vez por ano. Mas a Bíblia diz que eles vieram, estabeleceram apenas os alicerces do templo, e depois disseram, não veio o tempo de reconstruir a casa do Senhor, não, ainda não é tempo. E ficaram 15 anos sem templo, sem lugar para adorar, sem sacrifício, sem culto, 15 anos. Esse povo ficou longe de Deus. E nesses 15 anos que eles ficaram longe, eles cuidaram e priorizaram apenas aquilo que era importante para eles. E sem ter culto, sem ter sacrifício, sem ter adoração, não tinha intimidade, não tinha relacionamento. Então Deus levanta esse profeta, agora aqui com 70 anos, é muito provável que ele viu o primeiro templo antes de ser destruído. E agora Deus o confronta para que ele pudesse trazer uma direção específica para aquele povo. Ele diz, por quê? Por quê? Por que que vocês estão deixando a minha casa, estão deixando o meu templo em ruínas? Por que que vocês não me buscam? Por que que vocês não me adoram? Por que que vocês me abandonaram? E nós precisamos entender que, por mais que a linguagem no português, da tradução do português, ela se torne um pouco violenta, agressiva, quando esse povo passa por uma seca, quando esse povo passa por uma miséria, e Deus diz, vocês colhem e não sobra, vocês comem e não se fartam, vocês bebem e não matam a sua sede, vocês vestem seus casacos e não são aquecidos. O que eles na verdade estão falando aqui, o que Deus está falando para eles, não é que eles estão sendo castigados. O que Deus está dizendo é que a consequência do seu pecado veio sobre eles. Eu falo muito isso e eu quero que você tenha isso como esse texto que eu vou repetir novamente. Eu falo muito desse texto e eu quero que você tenha como uma palavra rema, decorada aí na sua mente, gravada na sua alma. Deuteronômio 28, 1, 2, e diz, se ouvirmos e obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, se ouvirmos a voz do Senhor Deus e obedecemos os seus mandamentos, ele diz, as bênçãos do Senhor nos perseguirão e nos... Eu sempre digo, nós não devemos correr atrás de bênção, o que nós devemos correr atrás de obediência. Porque a obediência vai trazer a bênção. Porém, 28:15 diz, se desobedecermos, ele diz, as maldições perseguirão e alcançarão. Aqui nós vemos nitidamente a revelação daquilo que eu falo sempre para vocês. Um povo que não obedeceu, um povo que rejeitou, um povo que não priorizou. E ao rejeitarem, Anderson, a Bíblia diz que veio miséria sobre eles. E o que me chama a atenção, no verso 9, ele diz assim, vocês esperam muito, mas eis que o muito veio a ser pouco. Ele diz o quê? Vocês tinham uma expectativa na colheita. Vocês esperavam colher bastante. Ele diz, mas por conta da desobediência, este muito se tornou pouco. E ele diz, e quando vocês trouxeram pouco, porque ainda conseguiram colher, quando chegou dentro de casa, Deus diz assim, eu soprei. Ele diz, o pouco que trouxeste eu dissipei com um sopro.
Por quê? Ele diz, porque vocês me abandonaram. Vocês abandonaram a minha casa. Quando fala de edificação do templo, eu quero que você entenda, aqui tipifica a edificação do reino, da igreja de Cristo, e a igreja não é essa estrutura física. Quem é a igreja? E cada pessoa que recebe Jesus como Salvador, ela vai se tornar o templo, e quando ela vem cultuar ao Senhor, ela vai ser igreja. Ele está falando então para nós hoje sobre aqueles que eles não estão preocupados em viver uma vida de comunhão como igreja, não estão preocupados em servir a igreja. O que nós encontramos hoje, infelizmente, Ricardo, e eu vou dizer de uma forma geral, é um grupo de pessoas que não conseguem enxergar essa vida em comunhão como algo importante para servir. Nós encontramos um grupo de pessoas que quer ser servido. Se não tiver vaga no estacionamento, ele fica chateado. Se o William e a sua equipe disser, meu querido, você tem que estacionar o carro aqui, porque se você colocar nessa ponta aqui, o seu carro é maior, vai atrapalhar os outros de entrar. O seu carro é maior. Não, o cara fica chateado. Olha para eles como se eles fossem o flanelinha. Olha para eles como se eles fossem o cara do como é que quando tem aquele estacionamento? Valet. Não, eles estão aqui servindo, o trabalho deles é de graça, é servos mesmo. Ele vem para a igreja, ele não está disposto a fazer nada, mas se não tiver um copo para ele beber água, ou a água no lugar, ele fica chateado. Se o banheiro não tiver pelo menos sem odor negativo, ruim, ele vai ficar desconfortável. Se não tiver um ministério para o filho dele ficar na hora do culto. Agora a minha pergunta é, nós queremos receber muito, mas o quanto estamos dispostos a oferecer? O objetivo dessa mensagem hoje não é eu confrontá-los para que vocês venham fazer algo, é Deus dizendo, ei, onde está o coração? O que vocês estão fazendo? O que nós estamos fazendo? Nós não somos parte de um clube. Tem gente que o cara acha que porque ele devolveu o dízimo, trouxe a oferta, ele faz parte de um clube que vai pagar para alguém cuidar do carro dele, para alguém cuidar do filho dele, para alguém oferecer alguma coisa boa para ele, senão ele fica indignado. Isso aqui não é um clube, isso aqui é a casa do Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. E dentro deste ambiente de igreja, nós vamos ver que sempre foi um ambiente onde não esperamos ser servidos, mas nós servimos. Jesus, ele pega uma toalha, amarra na sua cintura, se ajoelha aos pés dos seus discípulos e fala, dá o pé aqui, lindão. E Pedro olha e falou, não, o senhor não vai lavar os meus pés. Ele disse, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E os discípulos começam a olhar aquela cara, tipo, o senhor é o rabi, é o mestre, está lavando os nossos pés. Ele diz, maior é o que serve do que aquele que é. Este é um princípio de uma vida que vai viver o favor de Deus. Por que maior é aquele que serve? Porque quando eu e você servimos, nós vamos viver o favor. Porém, quando nós rejeitamos e achamos que a gente tem que só participar quando é bom. E eu acho interessante que eu não me programei para ministrar essa palavra, mas Deus traz exatamente no dia de ceia. Porque existe com todo amor, carinho, ouça isso com amor no que eu vou falar, amor nas minhas palavras. Existe um pequeno grupo dentro das igrejas que ela só vem para o culto dia de ceia. Comunhão com Deus é muito mais do que uma vez por mês. Se o cara vem para o culto só dia de ceia, significa que o medo dele é só dele ir para o inferno e mais nada. A comunhão tem que ser constante. Quem está me entendendo, diga amém. Servir. Pastor, servir como? Com aquilo que Deus colocou para você, porque Deus te criou com um propósito. Não existem 6 ministérios, existem apenas 5. Pastores, profetas, mestres, apóstolos e evangelistas. Sempre eu esqueço um. De manhã eu esqueci o pastor. Eu não encontro o 6º ministério, o ministério do banco. Não está lá o ministério da cadeira. Não, pastor, meu lugar é aqui sentado. Pois Deus te achou hoje e diz, levanta. Deus está dizendo, acorda tu que dormes. Por quê? Porque em primeiro lugar, o Pai te ama. E o Pai sabe que uma das formas de você viver o favor de Deus é quando você se dispõe a servir. Porque a Bíblia diz que haverá recompensa. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso... Mateus 24... Evangelho de João, capítulo 4, verso 35. Evangelho de João, capítulo 4, verso 35. Ele diz assim:
dizeis vós ainda que há 4 meses até que chegue o tempo da ceifa? Pois eis que eu vos digo, levantem os olhos e vejam a terra. Os campos já estão brancos para a ceifa. E aquele que colhe, aquele que trabalha, o ceifeiro, Roque, diz, recebe o seu galardão. Eu preciso que você entenda aqui, ele diz, aquele que colhe recebe o seu galardão e... Não está querendo explicar agora, ele não diz assim, aquele que colhe, vírgula. Ele diz, aquele que colhe recebe o seu galardão, vírgula. Ele, continuando o texto aqui, ajunta fruto para a eternidade. Não tem só um vírgula, tem um e. Significa que existe aqui, Paulo, 2 recompensas. Diga comigo, 2. Existe 2 recompensas. Ele diz, aquele que colhe, ele recebe recompensa aqui. E também vai receber um galardão eterno. Então aquele povo que está começando a passar miséria lá em Ageu, eles estão passando miséria por quê? Porque eles deixaram de viver esta vida, de servir, de edificar, de se envolver. E Deus não está castigando ele, falando, agora eu vou pesar a mão sobre vocês. Não, porque quando eles deixaram de fazer, eles deixaram de ativar o favor de Deus. Eu entendo, Alain, que uma das chaves que vão acessar o favor, o tesouro do céu sobre a minha e a sua vida é quando eu e você estamos dispostos a trabalhar. Porque quando eu e você servimos, seja no estacionamento, eu e você servimos, seja no Ministério Kids, eu e você servimos, seja no Ministério de Gestão do Templo, seja no Ministério de Consolidação, de Boas-Vindas, de Recepção. Hoje o pastor Leandro estava ali, né, em uma parte do culto ali, se vendo louco. Por quê? Porque chega 30, 40 pessoas de uma só vez, ele tem só 4 pessoas ali para ajudá-lo. E aquele período ali de 20 minutos de louvor, né, para ajudar as pessoas a chegarem, as luzes estão apagadas, tem gente que chega, fica meio perdido, não sabe para onde vai. Pessoa que nunca entrou dentro de uma igreja evangélica, fica um pouco receiosa, como que é, onde eu sento, o que vai acontecer aqui? Ele já senta tipo 007, perto da porta, onde ele consiga enxergar tudo o que vai acontecer, ele consiga sair correndo. É novidade para ele, é ou não é? E normal, se fôssemos em um ambiente que nós não conhecíamos, também iríamos ter provavelmente uma resposta parecida. Quando a gente tem uma pessoa segurando uma placa lá na frente, dizendo assim, olá, boa noite, se prepare para a melhor experiência da sua vida. Uau! Quando ele recebe um presente, um abraço, quando alguém cuida do filho dele com carinho, com atenção, quando o carro dele está seguro, ele não precisa se preocupar porque ele viu que tem gente lá fora, e não é segurança, não tem ninguém com uma tonfa pendurada na cintura, um uniforme, são pessoas que amam servir. Eu tenho pessoas que trabalham naquele ministério lá do estacionamento, que o cara é empresário, que ele ganha 20, 30 mil reais por mês na empresa dele líquido, e ele está lá cuidando do seu carro. Não é uma coisa maravilhosa, sim ou não? Eu tenho gente com formação lá fora, e o cara está cuidando do seu carro. Isso é lindo. Por quê? Porque o coração está sendo derramado para servir o reino. Agora Deus não quer um grupo, Deus chama todos. Ele diz, os campos estão brancos, poucos são os ceifeiros. Não é uma questão de crescer igreja, não é questão de ser uma mega igreja para poder ser uma boa aparência na rede social, é só uma questão de fazer com que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Eu digo para vocês uma coisa, sabe por que ainda não estamos maiores? Porque não temos gente para cuidar desse povo. Poderíamos ser 1.500, 2.000, 3.000 pessoas, mas quem vai cuidar do filho desses 3.000? Não é, Marcelo? Quem vai cuidar da recepção desses 3.000? E eu não estou falando de uma igreja que cresce, eu estou falando de um povo que está sedento para viver salvação e transformação de vida. Mas nós estamos ocupados demais cuidando das nossas casas acolchoadas. Nós estamos preocupados demais, falando, não, eu quero ficar quieto. Pastor, já saí da outra igreja lá porque eu me frustrei. O que eu acho interessante é que tem gente que se frustrou com o casamento uma vez, divorciou, casou de novo, frustrou de novo, divorciou, casou de novo, divorciou e frustrou de novo, e casou de novo, mas o cara frustra uma vez em algum lugar que alguém infelizmente falhou com ele e ele não quer mais trabalhar. Quem está me entendendo, diga amém. Umas coisas são sérias. A chave, uma das chaves que vai acessar o favor de Deus é o quanto eu estou disposto a servir o reino.
Porque Jesus disse que aquele que serve o reino, ele vai ter duas recompensas, uma terrena e uma espiritual. A terrena é exatamente aquilo que nós lemos nesse texto. Quando eu vivo a disposição do reino, servir o reino, cuidar do reino, me preocupo com aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, priorizo o reino. Eu não quero que você trabalhe 24 horas, por favor, não é isso. Deus não te chama para ser levita. Quando é levita não é só quem está no altar, é todo mundo que trabalha no templo, ele é levita. Deus não te chama para ser levita 24 horas, mas é aquilo que Deus te chamou para fazer. Às vezes tem pessoas, e por favor eu quero colocar no geral, que tem formação para trabalhar com criança, mas não quer servir o Ministério Kids. E diz assim, eu já vejo criança a semana inteira, a última coisa que eu quero criança é no fim de semana. Mas será que Deus não te deu essa habilidade, essa capacidade para isso? Deus me deu uma capacidade, uma habilidade para falar. Eu trabalho no secular hoje, treinando pessoas. Eu sou professor. A minha vida é treinar pessoas. Mas esses tempos um cliente meu resolveu fazer me colocar na parede e diz assim, você escolhe a tua igreja ou você escolhe a minha empresa? Ele falou, você tem muito problema de família lá na tua igreja, pelo jeito, porque você está às vezes fazendo treinamento, na hora do intervalo, eu quero trocar uma ideia com você está conversando com alguém, aconselhando. Eu falei para ele, lindão, eu gosto de servir aqui, eu gosto do dinheiro que eu ganho lá mais, né? Mas eu gosto de servir essa empresa, eu gosto de treinar. Eu falei, mas se você colocar para eu escolher, você rodou. Mas isso é uma escolha minha. Porque Deus me deu uma habilidade, lá hoje eu treino, nas empresas que eu vou, mas o que eu amo fazer é pregar o Evangelho de Cristo. Isso que eu amo fazer. Isso que eu amo fazer. Essa é a minha vida, mas é uma escolha minha. Agora você tem habilidade, você não pode servir o reino. A Bíblia diz, os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. Recompensas terrenas. Ele diz, vocês comem e não se fartam. Vocês vestem e não se aquecem, bebem e não saciam a vossa sede. E o dinheiro que recebe coloca num bolso forado. Talvez tem gente aqui, Marcelo, que tem passado por situações financeiras desconfortáveis. E talvez teu questionamento para Deus tenha sido, por que eu tenho passado por tanto aperto? Por que parece que as coisas não acontecem na minha vida? Por que as portas eu vejo abrindo para outras pessoas, mas não abrem para mim? Olha para mim e deixa eu te responder. Será que não é porque você tem chamado e está rejeitando esse chamado? Jesus diz no Evangelho de Mateus, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Porém tem gente que usa isso como uma muleta. Fala, pastor, muitos são chamados, mas os poucos escolhidos, então o meu chamado é ficar na cadeira. Não, não existe o chamado da cadeira. O que você tem que é decodificar o que Jesus diz. Ele diz assim, o pastor Cote, ele escreve isso no seu livro, A Cura e Edificação do Líder. Ele diz, muitos são chamados, porém todos os que são chamados vão passar pelo processo do quê? Vão passar pelo processo da prova. Ele diz, todo chamado será aprovado. Paulo diz para Timóteo, procure te apresentar aprovado, vírgula, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Antes de ser ceifeiro, antes de ser obreiro, vai ter a prova da capacitação, da preparação. Então o Cote fala isso com muita propriedade, ele diz, todos nós seremos os muitos chamados. Posso ouvir um amém? E esse grupo dos muitos chamados, Melissa, vão passar pelo processo da prova. A prova do ego, a prova do orgulho, a prova da capacitação. Ele diz, porém, todos são provados, mas nem todos são aprovados. E aí Tiago, ele continua dizendo, os poucos escolhidos são aqueles que decidiram, que quiseram passar pela prova, viver a prova e ser capacitado. É isso que Deus nos chama. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Não, primeiro vai comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Nós seremos cobrados ou aqui, ou na eternidade. Cobrados que eu digo confrontados. Aqui ou na eternidade. E tudo que nós fazemos aqui, Sérgio, vai ecoar na eternidade. Eu não vou pregar de novo o que eu já preguei, eu só quero mencionar isso. Mas tudo que eu faço aqui, em função do reino de Deus, em função da igreja de Cristo, vai ecoar na eternidade. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Ele diz, porque
todos nós. São alguns? São alguns? São? Vem comigo, são? Eu estou gostando de vocês estão mais empolgados que o povo da manhã. Não conta o que para eles que eu falei isso. O povo de manhã eu acho que ainda estava com fome. Vocês não. Amém? Só abrir um parênteses, quem ainda está no jejum aqui? Quem está no jejum? Quero ver. Ô jejum, hein? É para matar a carne mesmo, hein? Eu sempre disse, o jejum mais difícil de fazer não é aquele que você faz 24 horas, não. É esse jejum de Daniel. Meu irmão, tem que matar a carne. Ou vontade de... Todos os dias o Satanás aparece no meu quarto para me oferecer um chocolate. Ô Jesus, como faz falta o chocolate. Eu já emagreci 1,5 kg, não fiz jejum para emagrecer. 1,5 kg em 4, 5 dias, gente. Sangue de Jesus tem... Não, tá bom, 1,5 kg fica benção. Tá perfeito, tá legal. Mas vamos voltar aqui, né? Não sei nem onde eu estava. Todos. Ele está falando para a igreja. Ele diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos, a igreja. Coloca lá, Adriano, para mim. Ele diz, porque todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo. E qual é o objetivo de aparecermos no tribunal de Cristo? A fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas, vai comigo aqui, pelas obras, por meio do corpo, quer seja boa ou quer seja má obra. Olha aqui para mim, ele não está falando aqui que nós seremos julgados para sermos salvos. Salvação, você não tem que fazer nada para recebê-la. Ellen, a salvação ela é de graça. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz, todos os que creram nele, receberam ele como seu Senhor e Salvador, foram feitos filhos de Deus, e assim eles estarão salvos. Diga, eu não mereço. Diga, eu não mereço. Diga, mas Cristo me salvou. Então todo aquele, Lucas, que Cristo salvou e que ele reconheceu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sendo salvo no dia do arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos. Quando a igreja de Cristo for arrebatada, quem é a igreja? Quando a igreja de Cristo for arrebatada, antes de entrar na boda do cordeiro, na festa do casamento, da noiva com o noivo, vai passar pelo tribunal. Agora uma coisa eu quero chamar a sua atenção. Deixa a Bíblia aberta em 2. Vou pedir só para o Adriano colocar, você não vai sair daí. Fica comigo nesse texto. E o Adriano vai colocar para mim o Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 40. Enquanto você abre, eu vou só lembrar de Mateus 9:35. Mateus 9:35, leio, é tanto texto, eu quero resumir aqui. Mateus 9:35, anota aí no seu esboço, se você está escrevendo, e se não está perdendo tempo, deveria estar, porque é maravilhoso quando você escreve, você guarda. Tudo que você ouve, você vai esquecer, vai lembrar apenas 13%. Então você esquece aí 83% do que você ouve, mas quando você marca isso, guarda. Mateus 9:36 diz assim, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque estavam cansadas e desgarradas como ovelha que não tem pastor. Verso 37. Então Jesus disse aos seus discípulos, olhando para o povo, ele diz, a ceifa realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Os campos estão brancos, em uma versão diz, mas poucos são aqueles que querem colher. Quando ele olha para as ovelhas e viu que eles estavam sem pastores, ele comparou aqueles que estavam sem pastor como campo. Quem está me entendendo, diga amém. Diga, obra missionária. Você está entendendo isso? Ali é uma obra missionária, as pessoas que precisam ser salvas. Agora Mateus 24:40, pode deixar para mim, Adriano. Mateus 24:40. Diz assim, então, estando 2 no campo, um será levado e o outro será? Ai, agora vai dar ruim. Inclusive, se você quiser levantar e ir embora agora, está abençoado. Não, tá não, fica aqui, vai até o final. Posso parar? Posso continuar? Jesus compara aqueles que precisavam ser salvos como um campo branco. E agora Jesus diz que no campo estarão 2 trabalhando. E no dia do arrebatamento, um será levado e o outro será? Deixa eu chamar a sua atenção. Segundo esta passagem aqui, eu entendo que um dos quesitos para que eu venha a ser salvo no arrebatamento é estar no campo. E não no banco.
Só eu estou tendo essa visão bíblica? Ele faz sentido? Lula faz? Faz sentido para vocês? Ele diz, 2 estarão no campo. Um será levado e o outro será? Muda um pouco até o contexto, porque normalmente eu digo para vocês que na minha avaliação, metade da igreja vai e a outra metade fica. Se eu falar agora que é quem está no campo, tendo 156 servidores hoje no templo, dos servidores, segundo essa matemática, vai ficar só uns 75 aqui. O resto da igreja também. Não, vamos continuar aqui. Eu falei para vocês que era melhor eu parar antes. Mas tem nexo o que eu estou falando? Tem ou não, Luzia? Tem nexo? Tem. Tem nexo. 2 estarão no campo. Ele não levou nem em consideração quem não está trabalhando, é só quem está trabalhando. 2 estarão no moinho. Trabalhando. Eu não vejo nem assim, 2, não, pastor, tem 2 que estarão na cama. É verdade, talvez tenha uma chance para quem não está fazendo nada. Mas vamos continuar aqui, né? Vamos continuar o processo aqui. Volta lá comigo agora em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque todos nós, como igreja, deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O que nós precisamos entender é que quando a igreja for arrebatada, antes de entrarmos na boda do Cordeiro, nós passaremos por um processo de julgamento. E esse julgamento vai ser o julgamento que, Anderson, nós vamos apresentar as nossas obras. Agora vai comigo em 1 Coríntios 3,12. 1 Coríntios 3,12, ele diz como será, Gesiel, este julgamento diante do tribunal de Cristo. São 3 julgamentos do Apocalipse. Tribunal de Cristo para a igreja. Julgamento das nações para aqueles que ficarem vivos depois da tribulação. E o trono branco para aqueles que rejeitaram Jesus, morreram sem Cristo. E esses então, antes de serem condenados ao lago de fogo, vão saber por que eles são condenados. Então a igreja também passa por um julgamento. Porém esse julgamento não tem um papel, Ju, de condenar e levar a perder a salvação. É apenas para a recompensa. Coríntios 5:10 ele diz, para que esse tribunal de Cristo é para que cada um receba segundo o que tiver feito. 1 Coríntios 3,12 diz, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, naquele dia o declarará, porque pelo fogo a sua obra será descoberta. O fogo vai provar os elementos da sua obra, seja qual for. E se a obra que alguém edificou, nesta parte permanecer, este receberá recompensa, galardão. Porém, se a obra que alguém de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Então, para eu resumir aqui, porque eu nem comecei a mensagem de hoje ainda, essa é só a introdução ainda, eu quero entrar no texto ainda. O que nós entendemos? No tribunal de Cristo, todos iremos nos apresentar. E quando lá chegarmos, Mário, iremos apresentar as nossas obras. Existem 3 tipos de pessoas que estarão frente a Cristo naquele tribunal. Os que têm obras que serão provadas e aprovadas. Os que têm obras que serão provadas, queimadas e reprovadas. E aqueles que não têm obras. Preste atenção que Jesus ele leva em consideração aquele que saiu do banco. Ele não fala daqueles que não têm obras, é o que estou vendo aqui. Porque ele só apresenta 2 tipos de obra. Ele diz que naquele dia nós vamos mostrar o que nós fizemos aqui. Se o que nós edificamos aqui em função do corpo de Cristo, em função do reino dos céus, ele diz, se aquilo que edificamos é de ouro, prata ou pedras preciosas, ou de madeira, feno e palha. Ouro, prata e pedras preciosas passa pelo fogo, derrete, apaga, quer dizer, derrete não, se queima e consome, sim ou não? Ele purifica. Agora madeira, palha e fena passa pelo fogo, consome, acaba. Eu não vou pregar sobre isso, eu só vou resumir. Quando a Bíblia fala de ouro, ela está falando do quê? De obras que foram feitas para Deus. Quando Deus determina para Moisés construir a arca da aliança, que representaria a sua presença com o povo, Tiago, ele diz, pegue uma arca de madeira, vamos chegar daqui a pouco nela, e revista de ouro. O ouro representa Deus. Perfeito. Porque o ouro é moldável.
O ouro, ele vai manifestar a glória, né? Então, toda obra que eu fiz para Deus, esta obra vai naquele dia ser apresentada. Põe a obra na mesa, o Espírito Santo vai trazer o fogo. Não consumiu, essa foi para Deus. Quando a Bíblia fala de prata, fala de Jesus Cristo. Jesus, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata era o preço de um escravo. A negociação dos animais que eram levados ao sacrifício era prata. Quem está me entendendo, diga amém. Então toda obra que eu fiz para Jesus, servindo Cristo, obedecendo o mandamento e a direção dele, estas obras também serão provadas e aprovadas. Quem me entende, diga amém. Terceira obra que nós vamos oferecer, Gabi, a obra de pedras preciosas. Pedras preciosas fala de noiva. Já falei para vocês, o noivo ia construir a casa e elegia um amigo seu para vir buscar notícias da noiva. A noiva deveria preparar uma mesa para o amigo do noivo e o amigo do noivo deveria trazer presentes do noivo, pedras preciosas. Então, pedras preciosas fala de igreja. Toda obra que eu fiz em função da igreja de Cristo serão recompensadas. Se a obra que este fizer passar pelo fogo e não consumir, este receberá o galardão, diz Paulo. Apocalipse 21 diz: eis que venho sem demora e trago comigo a minha coroa. Então o que eu faço aqui, além de ser recompensado nessa terra, será uma recompensa eterna. Pastor, que recompensa? É o governo, o reino de Cristo junto com a igreja. A posição de governo, não vou entrar nisso, não temos tempo. Agora, aquilo que eu e você estamos fazendo, se é que estamos fazendo, é, Vanessa, para Deus? Temos feito por aquilo que Cristo nos chamou para fazer? Temos servido a igreja? E quando falo de igreja, não é só a estrutura. Quem é a igreja? Ou será que nós estamos apenas focados no ministério da cadeira? Porém, a Bíblia diz que naquele dia também obras serão apresentadas. Quando fala de madeira, Deus fala para Moisés: pegue a madeira acácia, que era uma madeira difícil de se trabalhar. Ele diz: faça um caixote e revista de ouro. Por quê? Porque o homem, ele é duro de ser moldado. Se Deus não revesti-lo para que ele venha cobrir com a sua glória, o homem está perdido. Quem está me entendendo, diga amém. Toda obra que eu fiz para mim mesmo, obra para homens, ou para homens verem, para ser aplaudido, reconhecido. Eu não vou mais trabalhar, o pastor não reconhece, porque ninguém reconhece. Se eu começo a fazer a obra de Deus, não pensando em recompensa divina, mas humana, eu estou lascado. As pessoas, elas são ingratas mesmo, gente. Você ama, você cuida, você pastoreia, você discipula. E um dia o cara enjoa e ele sai e fala mal de você. Você serve a igreja, uma das coisas que às vezes eu fico até chateado, vira uma brincadeira, mas eu fico chateado. O cara presta atenção na hora que eu chego no culto, mas não presta atenção na hora que eu vou embora do culto. Ele não sabe que para chegar aqui hoje pela manhã, eu terminei meu esboço 10 da manhã. Você consegue imaginar o desespero do pregador 9h20 da manhã, ele não tem uma mensagem para pregar? Então se eu chegar 10h15 da manhã na igreja, tem gente que fala: o pastor atrasou, mas ele não vê que eu saí daqui 2 horas da tarde hoje. As pessoas, elas vão muitas vezes avaliar, e se eu fizer a obra pensando no que os homens vão fazer, vão me recompensar, vão falar, eu estou lascado. Se eu for fazer a obra de Deus esperando que a igreja me recompense financeiramente, a minha casa passa fome. Passa fome. Estou sendo sincero para vocês. Tem algumas igrejas que estabelecem a primícia do pastor. Eu não encontro esse princípio bíblico. E não existe isso aqui na igreja. Nós não fazemos isso. Quem faz outra igreja, cada um vê lá o seu princípio que estabelece. Mas hoje, eu preciso trabalhar fora. Eu trabalho na minha empresa pela manhã para minha casa não perecer. Agora, se eu for fazer a obra esperando que os homens venham me recompensar, eu abandono. O meu foco, eu amo a igreja, mas o meu foco é Deus. Eu amo a igreja, mas o meu foco é Cristo. Eu amo a igreja, mas o meu foco é a igreja, não o coração do homem. Os améns vão diminuindo nessa hora. Quando fala de feno, obras sem consistências. O feno, o que ele é?
Ele é aquilo que é espalhado pelo vento. São obras que não se estabelecem. Obras temporárias. Ministérios relâmpagos. O cara levanta e apaga de uma vez para outra. São aquelas obras rápidas. Aquilo que o cara não fez com alicerce do reino, alicerce de Cristo. Ele fez simplesmente por um movimento momentâneo, modismo. Quais são as obras da palha? Palha fala também de inconsistência, fala na verdade de falta de perseverança. A palha não resiste ao tempo, a palha não resiste ao vento, a palha não resiste à chuva, a palha não resiste ao fogo, a palha não resiste a nada. A palha é aquele fogo bonito. Sabe aquele ditado que diz, parece fogo de palha? Quando você coloca a palha para queimar, não faz um fogo amarelo bonito? Mas logo, apaga. A Bíblia diz que essas obras, quando forem colocadas na mesa, o fogo vai provar. E se ela for consumida, não perderá a salvação, mas sofrerá dano. Qual é o dano? Não tem recompensa, não tem galardão. Agora a minha pergunta é, no dia que eu e você chegarmos no céu, e nós vamos, amém, queridos? Eu não vi, uns não falaram nada, está em dúvida? Quando você fala amém, você está dizendo assim, seja. Nós vamos para lá, amém, igreja? E está mais perto do que nós imaginamos. Muito mais perto. A minha pergunta é, antes de entrarmos na boda do Cordeiro, o que nós vamos apresentar? Eu encontro na Bíblia apenas e hoje o Will ainda tirou esse conceito meu ainda pela manhã. Apenas que não tem obra nenhuma para apresentar. Você lembra quem é? O ladrão da cruz. O ladrão da cruz estava com Jesus, olhou e disse, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus falou, desce, faz alguma coisa e volta para você ter uma obra para apresentar. Não tem para descer. Ele falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí o Will falou, pastor, mas eu acho que ele teve uma obra. Falei, qual Will? Ele falou, ele olhou para o outro e disse, ei, eu e você estamos aqui porque merecemos. Ele não. Falei, rapaz, eu acho que ele teve obra mesmo. Nem que seja uma pedrinha bem pequenininha daquela de strass, mas vai ter essa na coroa dele. E nós? Por favor, não pensem que o que eu estou pregando aqui é para angariar novos voluntários para a equipe da igreja. Como eu falei para vocês, eu não estava programado para ministrar isso hoje. Mas Deus, Ele tem nos chamado. Deus tem nos confrontado. Deus tem nos despertado. Ele diz, acorda tu que dormes. Estejam vigilantes. E eu vou encerrar com o texto de Atos capítulo 9, verso 10, que essa era para ser a mensagem, inclusive, mas eu vou explanar apenas 8 minutos sobre esse texto. Talvez a pergunta é, pastor, como fazer essa obra? Eu não tenho capacidade para isso. Porque muitas vezes o nosso foco, Tiago, está em sermos grandes. E na verdade Deus não nos chama para sermos grandes. Ele nos chama para fazer uma grande obra. Amém, queridos? Amém, queridos? Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Então o Senhor lhe disse em uma visão, Ananias! E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e colocava as mãos sobre ele para que ele tornasse a ver. Então respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem o poder dos principais sacerdotes, inclusive para prender os cristãos, para prender todos os que invocam o seu nome. E disse Jesus, vai, porque este para mim é vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel, e lhe mostrarei o quanto deve padecer em meu nome. Ananias então se levantou, e entrou na casa, e impôs as mãos sobre Paulo, e disse, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas. Imediatamente recuperou a vista. E levantando-se foi ao batismo. Desceu as águas. E tendo comido, foi confortado.
E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Nós encontramos dois homens. Um que, se eu perguntar para você, né, se você conhece algo que ele fez, você vai dizer, uau, claro que eu conheço. Quem é ele? Paulo. Paulo, ele foi o apóstolo da minha avaliação, com o ministério mais acentuado, de todos, inclusive, que andaram com Jesus. Ele mesmo disse, fiz mais do que todos os que andaram com o mestre. Paulo, ele é o responsável, inclusive, para que o evangelho tivesse chegado aqui no Brasil, chegado aqui no Paraná e chegou aqui em Colombo para mim e para você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu e você hoje somos frutos da perseverança de Paulo. Por isso que eu fico indignado quando o cara diz, eu não preciso ir para lugar nenhum para ser igreja. Igreja sou eu, você é igreja quando você está com 2 ou 3, sozinho você é só templo. É ou não é? Quem está entendendo, diga amém? Igreja é quando eu estou com união, reunido. Então quando tem gente que se levanta contra a igreja, eu fico pensando, então se a igreja não é importante, por que Paulo deu a vida dele para poder abrir a igreja, para poder começar a igreja primitiva? Paulo, ele foi, pastor Alexandre, um cara poderoso, um cara espetacular. Paulo, ele sofreu, padeceu, mas as cartas dele mudaram a história da humanidade. O cristianismo, ele é hoje uma referência no mundo como religião. A igreja de Cristo, ela é pautada pelas principais cartas de Paulo. Agora a minha pergunta é, Lorival, como que Paulo chegou, Jéssica, a ser Paulo, quando um dia um homem que nós só vamos encontrar neste episódio, chamado Ananias, ele é mencionado na Bíblia 2 vezes, mas teve apenas uma atitude, uma atividade. Ele é mencionado aqui, é mencionado no capítulo 20, que Paulo está falando dessa situação. E o que Ananias fez? Ananias não fez muito. Sabe o que Ananias fez, Amanda? Ele impôs as mãos sobre a cabeça de Paulo. Foi a única coisa que eu vejo Ananias fazendo, onde é apresentado nas Escrituras. Claro que ele foi mais eficiente do que isso. Mas a Bíblia apresenta o ministério de Ananias como um cara que fez uma oração. Mas esta oração mudou a vida de um homem, e este homem mudou a vida do mundo. E quais são as lições que eu aprendo com a vida deste homem chamado Ananias? Preste atenção. O verso que nós lemos, o primeiro, o verso 10, diz assim, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Pastor, eu entendi o chamado hoje, essa palavra está sendo para mim, ela caiu para mim aqui, pastor, parece que só está eu e Deus hoje aqui. Falei, glória a Deus, fala para você, glória a Deus por isso. Agora eu quero saber como é que eu posso ser esse instrumento de Deus, como é que eu posso ser esse instrumento para ser usado por Deus. A primeira coisa que você precisa é entender que Ananias, para ser chamado por Deus, ele era um discípulo. Qual é a definição de discípulo? Eu trouxe para você a definição de discípulo. Francisco, o dicionário diz que discípulo é aquele que recebe, é a pessoa que recebe instrução. É aquele que aprende. Então, Herbert, eu só posso ser discípulo se eu estou disposto a ser ensinado. E as 3 características, Edneia, de um discípulo, o primeiro delas, para receber instrução eu tenho que ter alguém que instrua. Só é discípulo aquele que tem um mestre, aquele que tem um professor. Com quem eu tenho aprendido? Essa é a primeira lição. Olha que coisa poderosa o ministério de Eliseu. A Bíblia diz que Deus dá uma direção para ele, Anderson, que Elias deveria ungir alguém para ficar no seu lugar. Então ele pega a sua capa, passa pela cabeça de Eliseu, que estava trabalhando no arado na terra do seu pai. Eliseu recebe o chu, né? A glória de Deus manifesta. E Elias toca o pau, porque Elias queria ir para o céu. Elias estava cansado daqui. Eu quero ir. Tanto que Deus dá 3 direções para ele, ungir 2 reis e o profeta. Onde que ele foi? Só ungiu o profeta que ficava no lugar dele. Pensa num cara que estava com vontade de ir mesmo. Já tinha cansado. Ele unge Eliseu e toca o pau. A Bíblia diz que Eliseu, quando recebe aquela manifestação da glória de Deus, ele corre atrás dele e fala, peraí, deixa eu te servir. Ele falou, bom, você já sabe o que eu fiz contigo, faz o que você quiser. E a Bíblia diz, e Eliseu se tornou discípulo de Elias. Inclusive fez mais milagres, o dobro de milagres que Elias fez, Deus usou ele. Por quê? Porque ele se dispôs a ser instruído. Segunda característica de um discípulo, aquele que estuda, tem que investir tempo, tem que querer ser capacitado, tem que querer viver o processo. A pergunta hoje é, quantos querem ser, mas não querem viver o processo para ser? Quantos querem ser, mas não querem pagar o preço do aprendizado? Tem que ter tempo. Às vezes as pessoas falam assim, pastor,
Eu acho tão legal que você conhece bastante a Bíblia. Transfere essa unção para mim. Eu transfiro. 4 horas por dia de leitura da Bíblia. Na minha casa eu devo ter uns 5.000 livros. Desses 5.000, pelo menos 90% eu já li. Tempo que eu invisto em conhecimento, fora o tempo de busca na palavra de Deus, o quanto eu leio a Bíblia. Eu tenho que estudar. Não é simplesmente, a gente pensa que é Matrix mesmo, né? Coloca lá o download, o cara vira ninja de uma hora para outra. Não é. Terceira característica de um discípulo. Primeiro, ele tem um instrutor, tem um rabi. Segundo, ele estuda. E terceiro, ele se permite aprender. Uma coisa é você estudar, outra coisa é você querer aprender. Porque tem muita coisa que nós aprendemos lá no ensino médio que a gente não lembra mais. Por exemplo, quem estudou tabela periódica aqui? Quantos que estudaram tabela periódica aplicam no seu dia a dia a tabela periódica? Se eu perguntar para você, alguns elementos da tabela periódica, você não lembra nem qual é a sigla. É ou não é? Mas você estudou, fez prova, tem gente que tirou 10. É ou não é? Mas você não praticou. Se você não pratica, você não... No português, quantos lembram que nós temos vários tipos de porquê? Lembra dos porquês que você fazia lá? Porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê... É ou não é? E se eu falar para você, escreve uma carta e coloca para mim todos os tipos de porquê? Que eu não lembro se são 4 ou 5. Cadê os professores? 4. Por que nós não lembramos? Porque você não chega e fala assim, então, por quê? Esse é junto. Olha, porque, esse é separado e vai acento. Opa, já estão me avisando que está na hora de acabar. Meu Jesus, já era para ter acabado, preciso se encerrar. Eu tenho que aprender e praticar. Amém, queridos? Essa é a característica de discípulo. Primeiro, Ananias, para ser usado por Deus, ser levantado por Deus para fazer uma grande obra, mesmo não sendo ele um grande homem, ele não foi uma referência para nós, a gente vê ele uma vez na Bíblia, ele fez uma grande obra, uma obra poderosa. Primeiro, ele foi discípulo. Segundo, vai comigo no verso 10 ainda. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui. Primeiro eu tenho que querer ser um instrumento, depois eu preciso estar disponível. Eis-me aqui. Tem muita gente, Sebastião, que ele não está disponível. É aquele povo de Ageu. É que eu não tenho tempo agora. Ô Deus, agora não é hora. Ou é que eu estou na correria aqui. Então veja bem, é que as coisas começaram a acontecer e ele nunca está disponível. Ou ele quer começar aqui sem entender que ele tem que começar ali. Sabe qual foi um dos meus primeiros ministérios da igreja? Lavar banheiro. E eu lembro que eu fui lavar um banheiro na época de uma conferência, que alguém passou mal na conferência e vomitou. Oh, Jesus. Eu comecei ali. Mas a gente quer começar lá. E lavei alguns banheiros e até hoje lavo. Quem caminha com a gente sabe do que eu estou falando. Tem que estar disponível. Eis-me aqui. Tem muita gente que diz, eu tenho um chamado, mas agora não é hora. O quanto nós estamos dizendo, Deus, eis-me aqui. O que me chama a atenção, Lula, é que quando Deus aparece para Ananias, ele nem sabe qual é a obra, qual é a missão. Deus aparece para ele diz, eis-me aqui. Aí quando Deus fala para ele qual é a missão, ele falou, então, mas já tinha falado, eis-me aqui. O que nós hoje temos, eu lembro que algum tempo atrás a gente fazia aquela comparação do ovo e do bacon, que a galinha, para poder oferecer os ovos para o café da manhã, ela só se envolvia. O porco se comprometia. Lembra dessa comparação? E a gente falava, não precisamos na igreja só das pessoas que se envolvam, precisamos das pessoas que se comprometem. Pois eu digo para vocês, hoje nem para envolver tem gente que quer. Ela fala, não, eu só quero receber. É o crente Garfield. Lembra do Garfield? Que ele só queria comer? Lasanha. Não, essa hora não, pastor, não fale em lasanha. Meu Deus, salivou agora, né? Salivou. Estou no jejum. Não dá para nem ser lasanha de berinjela, porque o queijo não pode. E para a gente encerrar, verso 13. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos de Jerusalém. Sabe o que ele estava falando? Seu medo.
As duas principais coisas que atrapalham hoje, Tiago, as pessoas fazerem a obra de Deus. Número 1, falta de prioridade. Número 2, medo. E alguns, a desculpa é o medo, mas ele não está dando prioridade. Quando Jesus chama ele diz, eis-me aqui, eu vejo um cara pronto. Quando Jesus diz qual vai ser, ele falou, é o matador de crente? Então ele está com umas cartas aí perseguindo o povo, está passando a espada, levando preso. Será que é o mesmo Saulo? Jesus falou, é ele mesmo. Ele vai me servir. A primeira coisa que muitas pessoas, quando são chamadas, elas acabam apresentando é este medo. As suas limitações. Quando Deus chamou Moisés, o que Moisés falou? Sou pesado em palavras. Sou gago. Quando Deus chamou Jeremias, ele falou, sou ainda um menino. Quando Deus chamou Isaías, ele falou, meus lábios são impuros. Quando Deus chamou Ananias, ele falou, Saulo é matador. Mas sabe o que me chama a atenção? É que nenhum desses 4 que eu falei para vocês, mesmo apresentando as suas limitações, deixaram de fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. E então, a 4ª lição que eu aprendo com esse homem, nós encerramos aqui. Quando Jesus falou para ele, vai, ele não recuou, mas agiu com autoridade. Fique de pé, por gentileza.